As 7 trombetas do Apocalipse, a inversão dos polos magnéticos e os 3 dias de escuridão. Esses eventos estão todos registrados nas Escrituras, no livro de Apocalipse. Quando o Cordeiro rompeu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Veio 7 anjos em pé diante do Criador, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo aproximou-se e colocou em pé, com um incensário de ouro junto ao altar. Ele foi dado uma grande quantidade de incenso para adicionar às orações de todo o povo do Criador. E sobre o altar de ouro, diante do trono, a fumaça do incenso subiu com as orações do povo do Criador, da mão do anjo diante do Criador. Então seguiram-se o estrondo de trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-los. A inversão do norte magnético já aconteceu no passado. Ela ocorreu no grande dilúvio universal e ela transformou radicalmente a estrutura da nossa Terra. Quando o nosso Messias esteve no madeiro, por 3 horas houve escuridão. Um grande terremoto. Aquela foi uma pequena inversão. Mas nenhum desses eventos pode ser comparado à grande inversão que ainda está para acontecer. Nós estamos falando aqui da inversão do norte magnético que foi profetizada por Isaías. E nós lemos assim, quando o profeta afirma que essa estrutura terrena que nós conhecemos irá mudar radicalmente. Assim como o movimento do Sol, da Lua e das estrelas que nós temos conhecimento, assim como a cosmologia das Escrituras nos fala de uma terra fechada com um domo e no norte, o polo norte magnético, toda essa estrutura será modificada. Como podemos entender o que irá acontecer se não pelas Escrituras? Em Isaías capítulo 24, nós encontramos a seguinte citação: a terra será completamente devastada, saqueada por completo, pois o Criador falou esta palavra. A terra enfraquece e murcha, o mundo esmorece e definha. Vejam, o Criador arrasa e destrói a terra, revira a superfície e dispersa seus habitantes, o sacerdote e o cidadão, o escravo e o senhor, a empregada e a dona de casa, o comprador e o vendedor, o que empresta e o que pede emprestado, o credor e o devedor. A terra será completamente devastada, saqueada por completo. Mas fiquemos cautelosos e confiantes, pois essas pragas não serão para os santos, elas serão para os ímpios. As profecias prometem proteção para aquele que confia no Altíssimo. Esses não serão atingidos, aqueles que detêm o selo do Criador. Nós sabemos que o profeta também profetizou em Isaías 13, verso 9: eis que vem o dia do Criador, cheio de crueldade, ira e fúria ardente, para desolar a terra e destruir os pecadores dela. O primeiro anjo tocou sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Nos parece que a primeira trombeta é uma chuva de meteoros. Mas, se nós conhecemos a cosmologia bíblica, nós sabemos que os profetas mencionaram essa chuva de pedras do alto céu como gelo, como granizo. De forma mais profunda se refere a pedaços do domo terrestre. O material que a nossa redoma, a nossa abóbada é constituída, materiais como plasma e como as águas primordiais que irão se precipitar. Isso, na verdade, representa um grande conflito angelical que irá atingir a terra. Esses são os prenúncios da grande escuridão que a Escritura menciona. Os céus vão se iluminar com relâmpagos, com trovões. Nós vamos ver plasma,
caindo do céu. Esses chamados meteoros pela ciência, na verdade, são materiais do domo que irão se precipitar e irão arrasar a terça parte das vegetações, árvores, uma grande escassez de comida. O segundo anjo tocou sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, um terço das criaturas viventes do mar morreu e um terço dos navios foi destruído. A segunda trombeta, na verdade, representa um terceiro corpo celeste que muitos chamam de planeta X, Hercóbulos, Nibiru, ou profetizado por alguns desses profetas contemporâneos como Nostradamus, o grande monstro. Na verdade, esse grande aparente asteroide representa um grande monte flutuante, a que as escrituras denominam de o grande monte. As profecias, como a de Zacarias, previram que ele será derrubado. Que é você, grande montanha? Você se tornará uma planície diante de Zerubabel, e ele colocará a pedra angular no lugar, enquanto todos clamam. Que maravilhoso, maravilhoso. Zacarias capítulo 4 e no verso 7. A segunda trombeta representa um grande corpo celeste que existe na nossa redoma. Ele é chamado de segundo sol, ele é chamado de tantos nomes. Na verdade, ele já está nesta dimensão, mas é visto apenas algumas vezes. Mas logo logo ele será visto, inclusive de dia. E isso fará com que a terça parte das criaturas do mar, a terça parte das embarcações sejam destruídas. Isso representa uma destruição como foi profetizada pelos profetas. Nos lugares em que havia água, haverá terra seca. Nos lugares em que haveria terra seca, haverão água. O terceiro anjo tocou sua trombeta e uma grande estrela, queimando como tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e das fontes de água. O nome da estrela era Absinto, e um terço da água da terra tornou-se amarga, e muitas pessoas morreram por causa da água ter se tornado amarga. Nesse momento, uma estrela cai do céu. Estrelas nas escrituras são anjos. Um desses enviados, um dos mensageiros, trará consigo amargor. Isso irá, a princípio, tornar amargas. A água potável será escassa na terra durante a terceira trombeta. O quarto anjo tocou sua trombeta, e um terço do sol foi ferido. Também um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. O dia ficou com um terço a menos de luz, e aconteceu o mesmo com a noite. Então olhei e vi uma águia solitária bradar, enquanto voava pelo céu: ai, 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 das pessoas que habitam na terra, por causa dos toques que faltam dos 3 anjos, que ainda deverão soar suas trombetas. Nós vamos ver uma grande mudança no horário contado dos dias e das noites. E a não ser que esses dias fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por amor dos eleitos, esses dias serão abreviados. Mateus 24. Os dias e as noites serão encurtados para 8 horas cada. Devido a essa inversão nos polos magnéticos da Terra, nós veremos mudanças radicais na contagem do tempo, na estrutura da Terra. A quarta trombeta revela que haverá uma grande escuridão. Um terço do sol, da lua e das estrelas deixará de dar seu brilho. Nós estamos falando aqui do período de 3 dias de escuridão que irão culminar com as demais trombetas que ainda irão soar. As próximas revelarão o anticristo, revelarão o último engano, a invasão alien, revelarão o poder do reino do anticristo durante 3 anos e meio e o testemunho das 2 testemunhas de Apocalipse 11, que irão representar a resistência durante esse tempo de tribulação. O quinto anjo tocou sua trombeta e viu
estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço que leva ao abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol foi escurecido e também o céu, pela fumaça que saía do poço. Então saíram gafanhotos da fumaça, que vieram sobre a terra, e lhes foi dado o poder semelhante ao que têm os escorpiões sobre a terra. E eles foram instruídos a não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas às pessoas que não tinham o selo do Criador na testa. Não se permitiu aos gafanhotos matar as pessoas, apenas causar-lhes dor durante 5 meses. E a dor causada por eles era semelhante à ferroada do escorpião. Naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Eis que os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Eles tinham caudas como as de escorpiões, com ferrões, e nelas estava o poder de ferir as pessoas durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em nossa língua, destruidor. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Na 5ª trombeta, o anticristo sobe do abismo. O espírito que estava em Judas Iscariotes, o mesmo homem do pecado mencionado pelo profeta Daniel. O espírito de Nimrod, o rebelde. Ele ascende do abismo, e toda a terra se maravilhou após a besta, e toda a terra o adorou. Nesse momento, as escrituras dizem que ele estabelecerá o trono do seu poder no lugar do templo do Criador, sobre o monte do templo em Jerusalém. Então, esse é o começo dos 3 anos e meio da grande tribulação, quando o antimessias se assentará no templo do Criador, mostrando para si mesmo que é Deus, e blasfemará e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou se adora. É quando, nesse momento, o falso Cristo entrega o poder, a autoridade, seu trono, seu domínio ao anticristo. Promete dar-lhe todos os reinos da terra. A besta que subiu do abismo é ele, o 8º, aquele que é um dos 7, aquele que era, que é e que há de vir, virá do abismo. E então o Criador, na sua infinita misericórdia, envia 2 mensageiros, suas 2 testemunhas, para testemunharem contra o governo do anticristo. Apocalipse capítulo 11 diz: darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de panos de saco. Estas são as 2 oliveiras e as 2 menorá que permanecem diante do Criador da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e consumirá seus inimigos. Sim, se alguém quiser lhes causar dano. Então, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo vai atacá-los e vencê-los e matá-los. Seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, cujo nome, reflexo de sua condição espiritual, é Sodoma e Egito, a cidade onde seu Salvador foi executado em uma estaca. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. As pessoas viventes na terra se alegrarão por causa deles, celebrarão e trocarão presentes, porque esses 2 profetas os haviam atormentado muito. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte do Criador, e eles ficaram em pé, e um grande temor caiu sobre aqueles que os viram. E eles subiram para o céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos os observavam. Naquela hora houve um forte terremoto,
e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Criador do céu. O segundo ai passou. O terceiro ai virá em breve. O sexto anjo tocou sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante do Criador, dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E eles foram soltos. Esses 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E o número dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número. Os cavalos que vi na visão eram assim. Os cavaleiros tinham couraças vermelhas como fogo, azuis como a íris e amarelos como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morta por estas pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve fortes vozes no céu, dizendo: o reino do mundo se tornou o reino do nosso Criador e do seu Messias. Ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos, na presença do Criador, prostraram-se com o rosto em terra e adoraram ao Criador, dizendo: agradecemos-te, Criador dos exércitos celestiais, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Os gentios esbravejaram, e chegou a tua ira, o tempo de juízo dos mortos, o tempo da recompensa dos teus servos, os profetas, e do teu povo santo. Daqueles que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, é também tempo de destruir os que destroem a terra. Então o templo do Criador no céu foi aberto, e a arca da aliança foi vista no templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande quantidade de granizo. Aqui se encerram as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, os mortos ressuscitam. Na 7ª trombeta, o Messias vem para reinar com seu povo. Ele inaugura então o reino milenar sobre a terra, onde ali haverá a verdadeira justiça, a verdadeira paz. Você gostaria de fazer parte desse reino? Perseverança e paciência são necessários no meio de tanto engano que está por vir. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.